Então, gente, eu gosto muito dessa frase aí, ó. Dinheiro é como oxigênio. A gente não pensa nele quando tem, mas é a única coisa que importa quando falta. É ou não é? Quando eu tenho dinheiro, eu nem penso nele. Tá de boa. Mas quando falta, é a única coisa que importa. Pensem nisso. Guardem o dinheiro de vocês. E para fazer isso, a gente vai começar a falar um pouco sobre planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É aonde a gente está, é aonde a gente quer chegar, como nós vamos fazer para chegar e como a gente vai medir o progresso. É assim que a gente divide uma ideia de planejamento estratégico. E, para desenhar planejamento estratégico, tem alguns termos que eu preciso alinhar com vocês. Existe um negócio que a gente chama de orçamento, que é o orçamento que a gente desenha para o nosso ano inteiro, onde a gente vai colocar lá quanto que eu quero faturar, quanto que eu quero gastar com pessoas, quanto que eu quero gastar com aluguel, quanto que eu vou gastar com energia elétrica, quanto que eu vou gastar com matéria-prima, com insumos, etc, etc, etc. Isso é orçamento. Tá? E existe também um negócio chamado forecast. Tá? O que é isso? Quando eu desenho um orçamento, eu fecho ele para o ano inteiro. Vamos imaginar que a nossa empresa aqui, nós temos uma empresa, gente, todo mundo aqui somos sócios, e a gente desenhou uma empresa que vai faturar R$1 milhão no ano que vem. Fechou? Esse é o orçamento, está dividido entre os meses esse R$1 milhão. E eu fiz essas variações de faturamento, de mudança de acordo com o mercado, mas bate R$1 milhão no ano. Bateu janeiro, fiquei abaixo da meta. Bateu fevereiro, fiquei abaixo da meta. Chegou ali em março, eu acendo a luz vermelha. Digo, cara, nós não vamos conseguir cumprir o nosso orçamento. Então, eu faço um ajuste do meu orçamento, que se chama forecast. Normalmente, em grandes companhias, a gente faz uma revisão de forecast a cada 3 meses. Então, tem 4 revisões de orçamento no ano, para saber se aquilo que eu desenhei no ano passado vai conseguir se concretizar ou não, ou se eu preciso fazer algum tipo de ajuste para que isso possa acontecer. Isso é o que a gente chama de forecast. Certo? Alguma dúvida aqui? Ajuste é, por exemplo, eu estimei que eu ia faturar 100 mil no mês, tá? Só que no mês passado eu faturei 30. Aí passou fevereiro, eu era para fazer 100 de novo, eu fiz 20. Aí eu estou vendo que a minha meta que eu tinha colocado ficou muito fora da realidade, que eu não vou conseguir alcançar. Então eu faço um ajuste daqui a pouco e boto que em março, em vez de ser 100 a meta, eu trago ela para 60, 70. Ou ao contrário, eu estimei que eu ia faturar 100, mas eu fiz 200 em janeiro e 350 em fevereiro. Eu posso botar ali, não, está errado, eu estimei totalmente errado e eu vou jogar um número maior a partir de março de novo. Então é para tu fazer um ajuste, tanto em custo, fixo, variável e de receita, para tu conseguir controlar isso de uma maneira mais sadia. Isso, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu fiz o planejamento estratégico do gestão de impacto para 2026 em agosto, que a gente fez, né? 20 de agosto a gente tinha feito já o planejamento estratégico do ano que vem. Aí eu fiz agora uma revisão, a semana retrasada com o Ítalo, e agora quando eu volto do gestão de impacto, nesses últimos dias do mês, eu faço uma 3ª revisão do orçamento para o próximo ano. Eu reviso 3 vezes o orçamento antes de bater e dizer, é isso aqui que vai rolar. É assim? Então, por isso, vocês têm que parar agora nesses últimos dias, quando retornar, e fazer isso. Façam isso. Desenhem, olhem, planejem. Façam isso, que é importante. Certo? Só alguns conceitos bem rapidinho, para vocês entenderem aqui. Receita é tudo que é gerado de venda de produto ou serviço. Custo é ligado diretamente à produção ou entrega. Despesas é gastos para manter a operação funcionando. O lucro bruto é receita menos custo. O lucro operacional é lucro bruto menos despesa. O lucro líquido é a última linha. E EBITDA é o resultado antes de pagar a depreciação, a amortização, o imposto e o escambau a 4. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês vão receber esse material, tá? Só fiquem tranquilos quanto a isso, certo? Eu vou entregar tudo. Então é mais ou menos assim, ó. Eu vou trazer só uns exemplos para vocês ficar mais fácil de entender. Margem bruta, eu pego a minha receita menos os meus custos. Eu vou saber quanto é que é a minha margem bruta. Minha margem operacional é o meu lucro
dividido pela minha receita. Eu sei qual é que é a minha margem operacional. Minha margem líquida é o meu lucro líquido dividido pela receita. Se vocês nunca viram isso, o contador de vocês, se fizer o DRE que ele tem que entregar mensalmente para vocês, vocês vão ter um documento onde vai estar tudo inscrito. Vocês têm que solicitar. Quem tem algum contador aqui dentro? Tem vários. Estou falando mentira aqui ou não? Contador, contadora, contabilidade. Peçam para eles os documentos. Peçam para eles eu quero meu DRE gerencial, nem que seja. Vocês têm que enxergar isso, vocês têm que olhar esses números. Meu contador não faz para mim, faz tu. É só fazer, é bem simples. Oi? Isso. Gostei. Existe. Nesse dia eu atendi uma empresa bem grande que ela me disse assim, faz 20 anos que eu nunca recebi um DRE do meu contador. Eu digo, tá bom. Oi? Não era o MEI, era uma empresa grande. Pedia, né? Cara, mas daí é comportamento. Empresa simples não precisa, simples nacional não precisa. A Simples Nacional não tem lucro, não tem margem de contribuição, não tem EBITDA. Então, assim, o que é o DRE? Que é o demonstrativo de resultado de exercício de todo o negócio de vocês. É onde, neste documento, vocês conseguem avaliar a performance operacional de vocês. Conseguem identificar se tive lucro ou prejuízo no meu mês. E entender que decisões estratégicas vocês precisam adotar quanto precificação. É obrigatória por lei isso aí, e é uma ferramenta essencial para análise. Deixa eu só reforçar isso com vocês. Quem aqui nunca viu um DRE? Levanta a mão. Isso aqui é um DRE. DRE é aonde eu tenho a minha receita bruta, eu desconto os impostos que eu pago, eu vou ter uma receita líquida. Depois que eu tenho a receita líquida, eu desconto todos os custos variáveis que eu tenho, eu vou ter a minha famosa margem de contribuição. Depois que eu tenho a minha margem de contribuição, eu tiro todos os custos fixos que eu tenho, e aí eu tenho o EBITDA. Um parênteses muito importante aqui agora, que eu quero trazer um conceito para vocês, e que vocês guardem isso. Anotem a frase que eu vou falar agora, por favor. Mantenham a noiva vestida. Vou explicar o que eu quero dizer. Mantenham a noiva vestida é o seguinte. Quem aqui está disposto a vender a sua empresa? Levanta a mão. Todo mundo deveria levantar a mão, na minha opinião. Se eu chegar para qualquer um de vocês e disser o seguinte, pensa no teu número aí, vezes 10, eu te pago. Sabe como é que eu tenho uma precificação disso, mantendo a noiva vestida? Porque existe um negócio chamado equity. Vocês já ouviram falar sobre isso? Equity e valuation do meu negócio. O que é valuation? Valuation é quanto que o mercado está disposto a pagar, ou quanto que o meu negócio teoricamente vale. Como que é feito o cálculo do valuation? E por que o DRE é tão importante? Porque o método tradicional mais utilizado dentro do Brasil é o seguinte, eu pego o meu DRE e analiso o meu EBITDA. Por que eu não olho o meu lucro líquido? Por quê? Eu tenho uma despesa financeira, imposto de renda, depreciação e amortização. Despesas financeiras está incluso aqui juros, financiamentos que eu fiz que eu pago. Às vezes eu estou com uma empresa extremamente endividada e eu tenho um lucro líquido negativo com um EBITDA positivo porque eu tenho muitas coisas a pagar. Perfeito? E por que eu não analiso isso aqui na hora de fazer valuation e analiso aquilo ali? Porque o EBITDA, se eu for considerar EBITDA, eu estou vendo custo variável e custo fixo, que significa o quê? A minha capacidade gerencial
de manter o negócio em pé ou não. Quando eu olho só para o número do EBITDA, eu estou olhando, na verdade, se o cara é um bom gestor ou não. Porque pode acontecer que por um deslize, por um momento que ele passou, por uma instabilidade, por alguma coisa que aconteceu, ele teve que se ir ao banco, por exemplo, e ele está endividado. Mas isso aqui não significa uma capacidade operacional do próprio negócio em se manter em pé ou não. Entendem? Por isso que quando eu faço um valuation, eu não considero lucro líquido, eu considero EBITDA. E aí como é que é feito o cálculo do EBITDA? Existe um fator de multiplicação no mercado. Se vocês entrarem na internet e olharem dentro do setor de vocês e procurarem isso, vocês vão enxergar esse fator de multiplicação. Então eu pego, sei lá, meu EBITDA deu, sei lá, R$1 milhão, e aí eu vou multiplicar pelo fator de multiplicação que o mercado entende que é o meu negócio. Isso vai gerar um valor, um valuation. 8 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 100 milhões, 200 milhões, não importa. Isso é teoricamente o quanto o teu negócio vale. Então, é uma conta que tu começa a fazer. Pô, eu tenho um negócio que vale 100 milhões de reais, faturo por ano 10 milhões, tenho uma margem de contribuição de tanto, com EBITDA com tanto, tem uma taxa de crescimento de tanto por cento no ano, e aí tu consegue começar a equiparar e comparar números para entender que jogo que tu está no meio. E aí eu vou dizer um negócio para vocês agora. Vocês subjugam a capacidade do negócio de vocês em gerar resultado. Porque se vocês forem fazer essa conta do DRE e forem atravessar e olhar lá o número de fator de multiplicação, onde é o preço de mercado do negócio de vocês, vocês vão ver que vocês têm uma mina de dinheiro na mão. Vocês só não estão olhando do jeito certo. Não. Eu só dei um exemplo. Eu dei um exemplo. Por exemplo, tu quer ver agora aconteceu nesses dias. A NVIDIA se tornou a empresa mais valiosa do mundo agora recentemente, tá? Não sei quantos trilhões de dólares. Porque eles acabaram de lançar um chip quântico, que não sei o que lá, e quando fizeram o lançamento, o fator de multiplicação do setor de tecnologia, dessa parte, aumentou muito. Então, de valor de mercado, e aí isso tem um efeito onde, como é uma empresa de SA, uma empresa aberta, o valor de mercado dela subiu. As ações disparam, o que acontece? Eu boto mais dinheiro no bolso dos meus acionistas. E por que aconteceu isso? Porque a NVIDIA fez o tema de casa, agregação de valor, melhorando o produto, melhorando performance, melhorando a entrega, olhando para custo, olhando para automação, olhando para produtividade, melhorou internamente, meu preço de mercado sobe, eu ganho mais. Por isso que é importante olhar custo fixo e custo variável, por isso que é importante aprender a gerir pessoas da maneira certa, por isso que é importante ter o olhar no cliente, por isso que não é só repassar valor de preço de mercado, e sim antes olhar para dentro de casa. Porque tudo impacta lá, no meu valuation, em deixar a noiva vestida, batonzinho passado, cabelinho preso, prontinha para entrar no carro e tchau. Façam isso. Olhem para o negócio de vocês com um olhar de valuation. Sempre. Façam isso. Muda o jogo. Vocês vão ter uma outra percepção de quanto vale o negócio de vocês. Eu não vou me recordar de números agora, mas se vocês entrarem no Google e pegarem o setor de vocês, fator de multiplicação para valuation do meu negócio. Pelo CNPJ, se tu botar, o Google te traz lá e tu consegue pegar teu EBITDA, faz vezes aquele número, tu tem quanto vale teu negócio. Oi? E olha que Shark Tank. O Shark Tank, os caras perguntam, quanto é que é o teu EBITDA? Teu valuation está quanto? É só isso que eles perguntam. É só isso. Querem ver uma coisa? Cheguem num banco com o DRE gerencial bem feito, com plano de negócio e com valuation aplicado com documento oficial e diz, meu negócio é esse, eu tenho esse projeto, está aqui meu valuation, eu preciso de tanto. Está aqui minha receita, está aqui o meu contas a pagar, o meu contas a receber, os meus fornecedores funcionam dessa forma, eu tenho tanto a receber pela frente ainda em boleto, o que tu consegue fazer por mim? Entrega assim para tu ver o que o banco te diz. Senta aqui e vamos tomar um café. Eu sei que é assim. É assim que a banda toca.
Aí tu não precisa ir no banco, o cara vai lá na tua empresa e diz, não, vamos sentar e vamos conversar aqui. É assim que a banda toca. Mas olha só, de novo, para ter tudo isso passa pelo quê? Por um processo de gestão gerencial meu, sim ou não? De novo, tema de casa. Tem gente com a mão levantada ali que eu vi, e lá atrás também tem um rapaz ali, pode... Léo, tem uma dica de 2 sites para o pessoal que quer se inteirar sobre o DRE, que é Status Invest e Investidor 10. Ali tem a lista de todas as empresas que são listadas na Bolsa, que tu consegue entrar no balanço deles ali, cara, e dar uma estudada, ver, ali está tudo esmiuçado, bem mastigadinho. Faz um favor para mim, esqueci teu nome, Adriano, né? Isso. O Adriano, tá no grupo da turma lá, se tu puderes depois, por gentileza, colocar ali no grupo da turma por todo mundo. Posso colocar, sim, por gentileza? Ali tem todas as empresas, fundos imobiliários, tudo que tu pode Invest 10 e... Investidor 10 e Status Invest. Status Invest e Investidor 10. Estudem isso, sobre isso. Oi? O que tem? Estou falando já. Abre aí, Gabi. Então, assim, ó, vou dar um exemplo para vocês, bem real, para vocês entenderem o que é. Imagine uma empresa que tem uma receita bruta de R$1 milhão, fechou? Pagou 18% de imposto, sobrou 820 mil, tá? Paguei meus custos variáveis, 410 mil reais, tá? Eu tenho, primeira análise que é muito importante, de tudo que eu faturo, eu tenho uma margem de contribuição de 41%. O que significa isso? Significa que a cada 100 reais que eu faturo, eu tenho 41 reais que me ajuda a pagar o meu custo fixo. Quanto melhor for a minha margem de contribuição, melhor vai ser a diluição do meu custo fixo. Quanto menor margem de contribuição eu tenho, mais ferrado eu estou. Por que é importante, então, e onde é que eu mexo em margem de contribuição, que é variável? Quem é o meu dodói que eu tenho que trabalhar? Fornecedores. Estão entendendo o lance? Aí depois, eu tenho o meu custo fixo. E me sobra de EBITDA 16%. Ou seja, de R$1 milhão que eu faturo, eu tenho 16% de EBITDA. Aí sim, aqui depois, eu vou tirar a depreciação, eu vou tirar despesas financeiras, imposto de renda, e o meu lucro líquido, que é o que vai entrar no caixa, R$ 72.600. Só que para o mercado, que número que importa? Esse aqui. Esse número importa. Quanto maior for o meu EBITDA, mais saudável é o meu negócio. Uma coisa muito importante que eu quero explicar para vocês. Eu faturei R$1 milhão, entrou 72.600 na nossa conta, sim ou não? Sim ou não? Depende. Esse é um outro problema das empresas. Eu canso de ver empresas que têm um DRE com lucro líquido positivo, mas que financeiramente está quebrada porque tem um desencaixe de fluxo de caixa. Por exemplo, eu fiz uma venda que deu esses R$1 milhão aqui, só que esses 72.600, que foi o faturamento do meu mês, ele foi parcelado em 12 vezes no boleto. Então, na verdade, eu não recebi tudo isso nesse mês. E isso é um cuidado. Pô, faturei, que os empresários falam, pô, faturei tantos mil, mas não vi dinheiro, desencaixe de fluxo de caixa. Ele está desprendido ao longo de um período X, só que naquele mês tu recebeu talvez 10 mil, 15 mil, 20 mil. Fluxo de caixa é uma coisa e faturamento é outra. Cuidem isso. Estão entendendo ou não? Alguém está com dúvida? Alguém não entendeu a explicação que eu dei até agora? Aqui, desculpa, Lorena, tu está há 6 horas com a mão levantada. Não tem problema. Na verdade, a minha dúvida é em relação a essa análise do custo, né, que a gente está conversando sobre olhar para o fornecedor. Né? Tá.
Em que momento eu consigo, e agora tu colocou ali a questão do agregar valor, em que momento eu consigo identificar que eu não devo mexer no meu fornecedor, no meu custo, e agregar valor na marca? Um exemplo disso, tá? Por que hoje uma bolsa Hermès vale mais do que uma luz da lua, algo assim? Como é que eles conseguem, daqui a pouco, se eu analisar lá dentro do processo de produção deles, da matéria-prima e tal, vamos dizer que elas se equiparem pelo processo de fabricação? Boa pergunta. Em que momento ele consegue chegar nisso? Eu vou colocar na minha imagem, eu vou agregar valor a isso para poder cobrar mais, Boa literalmente. pergunta, tem que dar um J-Coin para ela. Boa pergunta. Excelente pergunta, Lorena. Olha só. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A primeira coisa é o seguinte, eles fazem o trabalho igual de reduzir ao máximo que eles podem. Tudo vem da China, tá? Não acha que não é China. Tudo é China, tá? Tudo é China. Faz esse trabalho de redução de custo com material de qualidade melhor, beleza, tudo certinho. E aí depois, de novo, é o que eu estou te propondo fazer. É imagem de como vende, é imagem, é posicionamento, sabe? Se eu pegar um iPhone, ele faz a mesma coisa que qualquer Xing Ling faz. Liga igual, WhatsApp, câmera, funciona. Só que tem uma coisa de imagem, tem uma coisa do produto, da entrega. É isso que muda. Entende? Então, não separa as coisas. Faz igual o trabalho para dentro do custo, mas o branding, depois que eu fiz aqui, que eu terminei de limpar a minha casa, eu vou olhar para fora agora e daí eu vou fazer branding. Aí eu vou fazer posicionamento de marca. Nós vamos falar muito sobre isso amanhã, tá? Sobre posicionamento de marca, de marketing, como fazer isso. Mas não adianta eu falar disso agora, se a gente não ainda só analisou essa parte de conceito de custo. Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Fechou? E aí, galera, tem uma conta que é muito massa de fazer, que é, abre aí, Gabi. Quem já alguma vez calculou na sua vida o ponto de equilíbrio de uma empresa? Algumas pessoas já consideram. Como é que eu calculo o ponto de equilíbrio? Se eu tenho um DRE, a partir de agora, todo mundo vai sair daqui, vai ligar para o seu contador e dizer, me manda esse troço, que eu quero ver. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso, né? Vocês vão ter algo assim, ó, eu tenho um custo fixo mensal desenhado, 50 mil. A minha margem de contribuição lá foi 40%. Eu dividindo um pelo outro, eu vou ter meu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é o mínimo que eu tenho que faturar no mês para ficar no 0 a 0. Quando eu chego no 0 a 0, a partir de agora eu começo a fazer dinheiro. Vou voltar para o meu gráfico. Para explicar o rolê para vocês. Olha só, vou pegar esse exemplo aqui. Eu sei agora que a gente está em dezembro, tá? Já estamos em dezembro, beleza? O meu ponto de equilíbrio é 125K. Fechou? A minha meta de faturamento é fazer, sei lá, mais 200 mil, 200K, 325. Qual é a conta que a gente faz agora, que o Ítalo vai falar amanhã, que é a meta de comportamento? Eu pego o meu ticket médio, vamos supor que o meu ticket médio seja exatamente R$ 1.250, certo? Quantas vendas eu tenho que fazer para cobrir 125 mil? Oi? 100 vendas. Aí tu começa a pensar, pô, eu tenho que fazer 100 vendas para chegar no meu ponto de equilíbrio. Quantas vendas eu faço por dia? Faço 10 vendas por dia, por exemplo, certo? O que eu já sei teoricamente? Que em 10 dias úteis, eu alcancei meu ponto de equilíbrio. Normalmente um mês tem 22 dias úteis, 23, 24. Me sobra 13 dias quase para o lucro. Só que se eu não controlo meu ponto de equilíbrio, se eu não controlo meu DRE, se eu não tenho um gráfico indicador para saber disso daí, eu chego lá no dia 28 e vou dar uma olhadinha para ver o que deu. Está fazendo sentido? Sim ou não? Então, isso é uma coisa muito importante vocês terem e colocarem em prática dentro do negócio de vocês. Margem de contribuição, EBITDA e ponto de equilíbrio. Pô, eu sei que eu tenho que faturar tanto por mês no mínimo. A partir daqui agora eu sobrevivo.